Olá, então vamos começar aqui o nosso letramento sobre tarô e sexualidade. Essa aula está baseada em um debate que a gente fez lá no grupo das alunas, falando sobre tarô e sexualidade. A gente abriu lá a gente fala da rádio fofoca, né? O que você acha? Quais são as cartas de tarô que pode identificar a sexualidade de uma pessoa num jogo de tarô? E aí a gente teve algumas pessoas falando sobre o que ela achava, qual carta e tudo mais. Então, eu resolvi fazer essa aula porque, gente, só esse tema, acho que dá para mais de 10 aulas. É muita coisa para se falar sobre isso, mas vamos tentar resumir aqui um pouco sobre isso. Quando a gente está no consultório, lá no consultório, por exemplo, o que mais aparece quando a pessoa chega lá querendo uma consulta? Mais aparece é o quê? Amor e afetividade, sexo e dinheiro. É o que mais aparece, né? O que aparece, na verdade, né? Mas o que tem que eu acho que atualmente tem aparecido em todos os consultórios com muita força é sobre a sexualidade. Porque a gente está num momento realmente em que você pode se permitir sem quem você é, você está se permitindo, o mundo já, né, já está aí com essa vibe menos machista dessa era que terminou agora, então a gente está trazendo aí uma nova forma de olhar para o ser humano. E por que não, né, a gente começar a falar sobre isso aqui no tarô também, sendo que é uma das questões que mais aparecem no consultório. Para falar um pouco, para introduzir um pouco mais esse assunto no tarô, vamos falar sobre o tarô em si, esse oráculo antiquérrimo aí que é o tarô. E a gente pode falar o seguinte: o oráculo do tarô, antigo como ele não foi feito para falar sobre diferenças sexuais. Por quê? Tudo que vem muito antes aí do século XX é muito. E se você pegar um deck de tarô, você vê isso muito claramente. O baralho de tarô ele foi feito para pessoas brancas, heterossexuais, né, que binárias, né? São pessoas assim, realmente, ou é homem ou é mulher. Você não vê ali no tarô um rei com um rei, uma rainha com uma rainha se pegando, você não vê ali. São todas figuras muito claramente heterossexuais e posicionadas. Porém, hoje em dia, atualmente, a gente já consegue fazer uma leitura, mesmo usando um oráculo tão antigo, em que não se falava muito de outras formas de sexualidade, a gente consegue sim colocar e entender mais sobre isso nos, nas decks de tarô. O que eu amo muito no tarô é isso, porque cada carta ela tem infinitas possibilidades, né? Então ali o tarô não existe o certo e o errado, existe a sua interpretação naquele momento e como eu entendo também que o tarô vem com esse sentido de essa intuição, uma força maior que nos guia quando a gente trabalha com o tarô, né? Tem toda uma egrégora ali trabalhando com o profissional do tarô, ele vai te orientar para o lado que seria o adequado naquele momento. Então, tem uma pessoa que falava, que começou a falar sobre isso na antiguidade ainda lá no tarô, que foi Josephin Peladan, que é o cara que apresentou para a gente esse método Peladan que hoje todo mundo usa, é super difundido na tarologia. Josephin Peladan era um cara que não se identificava com nenhum tipo de gênero sexual, né? Ele era uma pessoa não binária. E ele nasceu, ele nasceu Joseph, que na França o homem é o Joseph e mulher Josephine, e ele se denominou como Josephin Peladan, porque ele não queria ser rotulado com nenhum tipo de gênero. Então, já começou aí com Peladan, passando para a gente adiante sobre essa filosofia da sexualidade. Antes da gente falar um pouco
sobre as cartas em si, o que um bom tarólogo também precisa saber, precisa conhecer sobre todas essas siglas, né? Do LGBTQIAPN+, né? Você não precisa saber todas, né? O que significa todas, mas um básico você tem que saber. Porque vai chegar gente no seu consultório de todas as identidades de gênero possíveis. E você tem que saber como se posicionar, né? Você precisa entender um pouco sobre aquilo, até porque, gente, o não conhecimento gera o preconceito, e o preconceito ali atrapalha todo o desenvolvimento de uma boa leitura de tarô e na sua vida também. Então é importante você saber para a vida, não é só para consultar o tarô, não. Então vou falar assim bem rapidamente sobre cada uma das letras para que a gente possa, assim, né, saber um pouco mais, tirar esses preconceitos, porque é aí, né, a vida é essa, então somos livres para sermos quem quisermos. Então vamos lá. LGBT é uma sigla já antiga que a maioria das pessoas já entendem e sabe o que significa, né? O L de lésbicas, mulheres que gostam de outras mulheres. O G é dos gays, homens que gostam de outros homens. O B é de bissexual, são mulheres e homens que são atraídos por tanto mulheres quanto homens, né? E aí, o bissexual tem a particularidade de gostar de outros homens, outras mulheres que são representadas pelo seu gênero no seu corpo físico. Não são mulheres que têm vagina, homens que têm pênis. São os bissexuais. Os transexuais, é o T do LGBT, ele já ele também é binário, mas ele está em transição, ou ele fez a transição. Ele nasceu num corpo, normalmente um corpo masculino, e aí ele virou ali uma mulher trans, ele não se identificou com aquele corpo masculino e se transformou em um corpo feminino, ou ao contrário, uma pessoa que nasce com a genitália feminina, com o seu corpo feminino, e faz a transição para um corpo masculino. Temos também o que. O que, esse eu acho que é o mais difícil de entender, mas é questão mesmo assim, política mesmo, porque o queer, ele é mais mesmo uma identidade política, sabe? Crítica, uma identidade política crítica, de uma pessoa que não quer ter rótulo, ela não quer ter rótulo, não me diga quem eu sou quem eu quiser, uma hora eu quero ser homem, né, quero ter uma aparência de homem, outra hora eu vou ter uma aparência feminina. Por exemplo, você vê muito no queer pessoas que se transvestem, né? De dia são homens muito masculinos e à noite vai fazer um show, se transformam, fazem o transformismo e são belas mulheres. Tem também um outro exemplo muito brasileiro de um queer, que é o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso não se rotula, ele não se deixa rotular, ele é quem ele quiser, né? A hora que ele quiser. Então, são os queers. É mais uma identidade política. Tem também aqui, depois do que, o I, que é a identidade intersexo. E aí, a identidade de gênero intersexo, ela já é ela é física também, né? É uma androgenia no corpo da pessoa. Então, normalmente são pessoas que possuem as duas genitálias no mesmo corpo. Não vamos falar que não é hermafrodita, porque não existe hermafrodita no humano, né? Isso aí não é para humano, essa palavra. Então, ela é intersexo mesmo, é uma androgenia no corpo. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo da Luísa Freitas. Luísa Freitas é uma mulher intersexo que fez aí, tem até uma entrevista dela na Marie Claire interessantíssima, que ela nasceu com os dois sexos. Inclusive, ela tinha uma vagina e tinha um pênis. O pênis dela, quando ereto, por exemplo, tinha 17 centímetros, né? Um senhor pênis, né?
E ela foi criada como homem. A vida inteira foi criada como homem, só que ela não se identificava ali como homem nem como mulher. Ela gostava de se relacionar com os dois sexos, né, com os dois gêneros, tanto com mulher quanto com homem. E aí, numa certa idade, porém, ela tinha os dois sexos, um pênis e uma vagina, porém, o aparelho reprodutor masculino dela, ele era infértil, mesmo tendo esse órgão, essa genitália masculina bem avantajada, ela não tinha o aparelho reprodutor masculino fértil. A fertilidade estava no reprodutor feminino. E uma dos relacionamentos que ela teve foi com um homem e ela engravidou. Aí você imagina, né, uma grávida chegando lá para ter o seu bebê com uma genitália masculina aí desse tamanho, né? É uma coisa que realmente as pessoas têm dificuldade de entender, mas é natural, né? E você acha que tem poucos? Não tem. Se você parar para pensar, é um para cada, se não me engano, 1.500 pessoas nasce um intersexo. Então é muito, temos muitos intersexos no mundo e devem ser mais olhados, né, cuidados e respeitados por todos nós. Então temos aí o I, que é o gênero do intersexo. Depois do I, gente, tem o A. Assexuais são pessoas que não se interessam por sexo físico. Não se interessa por sexo. Ela se interessa somente por relacionamentos afetivos, amorosos, né, com conexão afetiva, porém não sexual. Tem muitos assexuais também, e eles têm relacionamentos, eles se relacionam com pessoas, porém não com sexo, só com a afetividade mesmo. Depois tem aqui o P e o N. Ok. Vamos só definir um pouco sobre homossexualidade. Homossexuais são pessoas que gostam de pessoas do mesmo gênero, né? Então, assim, um homossexual vai gostar, um homem homossexual vai gostar de outro homem que tenha aparência de homem, pode ser afeminado ou não, mas tem, né, o corpo masculino, com a genitália masculina. A mulher homossexual, a lésbica, ela vai gostar de uma outra mulher que tem o seu corpo com a genitália feminina, né? Então, vai ser uma mulher com uma vagina, ela pode ser mais bruta ou mais feminina, não importa, mas é o sexo, anatomia sexual feminina, ela vai se interessar por ela. Já o pansexual, ele não se importa, que é o P aí. Ele não está nem preocupado. Não está nem aí se para o corpo, para o gênero, ele pode se relacionar com uma pessoa intersexo, pode se relacionar com uma pessoa transexual, com homossexual ou não. E não importa, ele gosta de se relacionar. Ele se relaciona com pessoas. Ele não importa quem chegar para ele, ele gosta de se relacionar com pessoas. Então, é o P, né, do P aí. E o N agora faltou o N, né? O N é o não binário. Ele não se identifica também como homem ou como mulher. Ele é meio que um queer também, né? Ele não se identifica. O não binário, ele para nós tarólogos, isso é uma coisa muito importante de se entender, porque você vai chegar lá, um homem, e ele fala que eu sou um não binário, ele pode se identificar como mulher ou como homem, não importa. E você vai falar, não, mas você é um homem. Não, ele é o que ele quiser, ele não se identifica, ele identifica com quem ele quiser. Então, ele também não quer rótulo, não se rotula, não quer que ele seja rotulado como homem ou como mulher. Ele é não binário. Né? Então, é isso que significa. É importante saber? É importante saber, porque a gente vai estar lidando com pessoas, e pessoas são pessoas, tem todos os tipos, e a gente precisa de entender e acolher todos os tipos de pessoas que chegam ali no consultório para falar com a gente.
Dito isso, vamos falar um pouco sobre as cartas que falam sobre, que podem dar, não que falam sobre, né, mas que você pode entender um pouco mais sobre a sexualidade. Num jogo, muito importante sobre isso também, um jogo sobre a sexualidade de uma pessoa. E aí a primeira pessoa que falou lá no grupo foi a Dani, né, que falou, eu acho que a carta que pode falar sobre a sexualidade da pessoa não hétero é a carta do louco. E realmente, gente, a carta do louco é uma carta que ela é assim, você vai perguntar sobre a sexualidade da pessoa e sai a carta do louco, você pode ter certeza. A pessoa não é heterossexual, ela já é um ser livre, independente de rótulo. Ela pode ter seu rótulo, ser bissexual, ser lésbica, ser gay, não importa. Ela não é heterossexual. Muito provavelmente ela não é heterossexual, porque o louco é uma carta fora do baralho, né? Ele é o que está fora. Ele é aquele que também não precisa de se identificar com nada. Ele é livre para se identificar com o que ele quiser, né? Uma outra carta que pode aparecer e pode identificar a pessoa também, a carta do Sol. Você pergunta sobre a sexualidade da pessoa, vem a carta do Sol. A carta do Sol é aquele que ilumina, aquele que chega chegando. Normalmente também, lógico que tem os héteros também têm a carta do Sol se representando, mas o Sol também representa aí essa expansividade de uma pessoa não hétero. Aparece aqui para mim a carta dos enamorados. A carta dos enamorados também é uma carta que pode te dar muita indicação de que ela não é uma pessoa hétero, é uma pessoa que pode se relacionar, por exemplo, com os dois gêneros. Pode ser uma pessoa aí não binária, pode ser uma pessoa bissexual, uma queer, né? Uma pessoa intersexo, aí você vai ver que essa sexualidade também ela tá ali. Pode ser, inclusive, uma pessoa assexual, que não se identifica, que não tem interesse por sexo também, entendeu? Então, essa carta também vem trazendo essa parte da sexualidade. Umas outras cartas que são interessantes de mostrar é o processo, em qual ponto do processo da sexualidade essa pessoa pode estar, né? Então, aí aparece, por exemplo, uma carta do pendurado. A carta do pendurado, ela vai te dizer claramente que ela não está satisfeita com a forma que ela está se identificando, ou que as pessoas estão identificando ela naquele momento. Ela está incomodada, ela está se sentindo incomodada com aquela situação. Então, se a pergunta for sobre a sexualidade dela e vier a carta do pendurado, ela está incomodada. Ela está incomodada com aquela questão, né? Como as pessoas a veem ou como ela mesma se vê, ela ainda não identificou, ela está sem saber, incomodada, identificando ali, entendendo o que está acontecendo, ainda não está nem entendendo o que está acontecendo, ela está simplesmente com um incômodo muito grande. Vem a carta do eremita. A carta do eremita, ela me mostra um processo desse que a pessoa está em busca da sua sexualidade, em busca da sua identidade de gênero. Ele está em busca, ele ainda não entendeu, não sabe o que ele quer exatamente, mas ele já sabe que não quer o que ele já está sendo rotulado. Ele está em busca, tentando entender o que está acontecendo ali com a identidade dele. Quando a gente vem aqui, são duas cartas interessantes essas aqui. Eu vou passar para outras aqui antes dessas. A carta, essa que a Val falou lá no grupo, sobre a carta da sacerdotisa. Aparece a carta da sacerdotisa ou a carta da lua, a pessoa ela tá sem saber. Na verdade, assim, quando aparece a carta da sacerdotisa, ela é um mistério, principalmente para as pessoas de fora, e provavelmente para ela mesma também. Ela ainda está ali sem saber, tentando buscar lá nas profundezas dela como ela se identifica, como ela quer se identificar. Ela ainda é um mistério para ela mesma e para as pessoas que estão ao redor. A carta da lua também. A carta da lua é aquela que tem uma névoa, você não sabe exatamente onde você está pisando, você não sabe, tá ali no limbo, não entendeu ainda. Ela está muito nesse ponto ainda, de também não saber o que está acontecendo com ela ainda, tanto as pessoas de fora quanto ela mesma.
já vem essas cartas aqui, a carta da morte e a roda da fortuna, essa pessoa já está em transição. Ela já entendeu o que ela quer, ela já sabe o que ela quer e ela começou ali a passar por seu processo de transformação. A carta da morte, principalmente, aparece nesse processo dela, ela já está se transformando. Pode ser um transexual que já está em processo de mudança do seu corpo, pode ser uma pessoa que era considerada pelas outras pessoas, né, como um heterossexual, e agora ela já está no processo de não sou, sou outra coisa, e já está ali nesse processo de, como as pessoas falam, de sair do armário, né, de se identificar, de mostrar para os outros quem ela é. Porém, ainda não terminou esse processo. Né? A roda da fortuna ela está em mudança, a carta da morte ela é uma transformação ainda, mas a pessoa ainda está passando por esse processo, ela ainda não terminou esse processo. Se logo depois dessa carta, principalmente da carta da morte, vier uma carta do julgamento, aí sim, ela já está terminando esse processo, já em finalização do processo, já renascendo para uma nova vida. E se depois dessa carta aqui do julgamento ainda vier uma carta do louco ou uma carta do sol, aí sim, meu bem, essa pessoa já passou por esse processo, ela já está ciente do que ela quer, né? Ou então uma carta do mago também, ela já está ali colocando em prática tudo o que ela quer. Tem 3 cartas aqui que eu também quero falar sobre elas, que é a carta do Hierofante, uma carta tradicionalíssima, a carta da Justiça e a carta do Imperador. São 3 cartas muito rígidas. São 3 cartas muito tradicionais, muito rígidas, não gosto de sair da linha. Então, apareceu essas cartas aqui, ó. Você está querendo saber sobre a sexualidade, se a pessoa não é hétero, aí ela fala, não, ela é sim. Isso aqui, pode ter certeza que a pessoa é mais tradicional, ela não foge ali do que ela foi destinada para ser, que as pessoas falaram que ela era desde o começo, ela nasceu menina e ela se identifica mesmo como menina o resto da vida. Então, assim, são cartas tradicionais, mais pontuais. Então, se aparece uma dessas cartas, somente aí o Hierofante, né? E o Imperador, são cartas muito rígidas, são cartas que vão falar sobre a heterossexual. Bom, vou fugir um pouquinho dos arcanos maiores, porque eu sei que tem gente que já está estudando os arcanos menores, e vou falar sobre 2 cartas. Dos arcanos menores também, que são muito potenciais, são cartas potenciais sobre a sexualidade das pessoas. Primeiro aqui, ó, Pajem de Copas. Pajem de Copas, tradicionalmente, falando de uma pessoa, ele já vai falar que é uma pessoa mais feminina. É um homem mais feminino, que traz o seu lado feminino mais para fora. Então, pode ser muito bem um homem gay, um homem que está ali trazendo o seu lado feminino mais aflorado, né? Então, ele se aparecer aí, o Pajem de Copas, ele pode estar falando sobre isso sim. E também o 2 de Copas. 2 de Copas é uma carta que fala sobre a homossexualidade também. É uma troca, pode ser uma troca entre sexos pessoas do mesmo sexo, né? Então, se aparece aí o 2 de Copas também pode estar falando sobre essa identidade homossexual da pessoa que está em questão. E, gente, tem muito mais coisa para falar sobre esse tema. Esse tema, ele é vastíssimo. Isso aqui foi só, assim, uma leve pincelada sobre esse tema, que é muito legal. Eu quero até depois ver se eu faço mais aulas sobre esse tema, porque é um tema que é muito, muito procurado aqui no consultório. As pessoas querem entender sobre essa questão, e eu acho que é importantíssimo e primordial para um bom tarólogo entender sobre essas questões, porque dentro de uma sala, dentro de um consultório de tarô, o que não pode ter é preconceito. E se você souber, quanto mais você souber sobre esses temas, menos preconceito você vai ter, mais facilidade você vai ter de entender o próximo, o outro, porque todos somos seres humanos. O que a gente é ser humano. E o ser humano, ele é diverso, é lindo, maravilhoso, e a gente tem que acolher todos os tipos de ser humano, não é mesmo? Então é isso. Que é aí que eu chego aqui no final dessa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Aqui embaixo eu vou deixar o link do curso Tarô Sem Mistério. Se você
se interessou, quer tirar o tarô para você mesmo, quer consultar o tarô para você mesmo ou para outras pessoas, ser um profissional do tarô com 100% de confiança, vai lá no link do Tarô Sem Mistérios, do curso Tarô Sem Mistérios, te espera lá, assim, grandes descobertas. Obrigada e até a próxima.